Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um ABC da Infância e vocês sabem que o nosso tema dessa semana é a rotina e hoje eu queria ajudar vocês numa coisa muito prática que é: Camila, definir a rotina, eu já sei todas as atividades, como eu vou explicar isso pro meu filho? Como eu vou introduzir esse tópico rotina na minha casa se eu não tenho? Ou se até eu fiz uma análise depois de tudo aí que você conversou comigo nesses vídeos e quero mudar um pouco as coisas. Então eu achei legal a gente gravar esse vídeo que parece um passo básico, mas eu sei que traz bastante dúvida. E tá tudo bem, então a gente vai conversar sobre isso por aqui e eu vou te ajudar a definir uma forma apropriada de apresentar esse tema aí na tua família, pro teu filho. E a gente tem que pensar em duas coisas, né? Crianças pequenas e crianças mais velhas, porque são formas diferentes tanto de montar essa tabelinha como de apresentar esse tema pro teu filho. Então a gente vai pensar o seguinte: quando a gente estabelece a rotina, a gente tem que definir, lógico, em primeiro lugar, se você tem uma criança mais velha ou se você tem uma criança mais nova. Porque a forma de montar essa tabela e também de apresentar essa nova atividade vai ser diferente. Então eu vou começar aqui com a criança pequena. Então, para crianças pequenas, o ideal é você escolher entre 5 e 6 atividades por período. Lembra que eu recomendei que você dividisse a tabelinha em manhã, tarde, noite? Então, colocar entre 5 a 6 atividades na manhã, tarde e noite, tá? Isso vai ser o suficiente para ajudar ela e não sobrecarregá-la. Outra coisa bem importante, para crianças pequenas não adianta só ter o texto escrito, né? Até porque ela não sabe ler e porque ela é atraída por coisas mais chamativas, coisas mais coloridas, coisas mais lúdicas. Então o ideal é que você tenha daí as figurinhas que acompanham esse texto ou só as figurinhas, porque ela vai gostar daquela figura, vai achar bonita, vai chamar a atenção dela e ela vai querer se envolver na montagem e na participação dessa rotina todos os dias. Então fica aí esses dois avisos importantes. Agora, quando a gente pensa em crianças maiores, pela capacidade cognitiva, emocional, social, ela já tem a habilidade de absorver mais informação e ela consegue se organizar para fazer mais coisas. Então a tabela das crianças mais velhas, ela pode ser apresentada tanto nesse formato de tabela, como você pode até já utilizar, né, algum equipamento que ela goste, um tablet, um celular, para ter essa rotininha organizada dessa maneira mais digital, que talvez favoreça mais o engajamento de uma criança, por exemplo, de 11, 12 anos. Então tudo a gente tem que avaliar dentro da faixa etária dela. Em termos de número de atividade, uma criança maior já pode ter aí, né, acima já de 5 e 6 atividades e sem um limite máximo. Claro, você vai colocar 20 atividades para ela num período, porque isso vai ser demais, né? O bom senso é em todas as faixas etárias. Mas ela já tem capacidade de tanto absorver as rotinas básicas, né? O escovar os dentes, tomar o banho, como também todas as outras atividades extras que ela faz. Tempo de estudo, tempo de uso de tela, tempo de brincadeira especial, até você pode organizar algumas coisas que são próprias ali da rotina de vocês e colocar nessa tabelinha também. Então tome esses cuidados para montar essas tabelas. E se você tem filhos de idades diferentes, então tem uma criança pequena e tem uma criança mais velha, cada criança vai ter a sua tabelinha. Então não precisa ser igual, podem ter momentos em que essas tabelinhas elas se juntam, né? Como por exemplo no horário da refeição, então que vai ser o mesmo horário tanto para um quanto para outro. Mas nas outras coisas não precisa ser igual, porque cada um tem uma necessidade diferente, até mesmo pela questão da idade. Você não precisa ficar com esse compromisso, né, de que seja exatamente igual. Tá ok? Então, crianças de idades diferentes, tabelas com necessidades diferentes. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Você monta do pequenininho com imagens, mais lúdica, mais colorida, e do maior com mais informações escritas, com mais quantidade de tarefas e dentro daquilo que ele precisa. E ok, tudo montado, como que a gente vai fazer para apresentar essa tabela para a criança? Com as crianças pequenas, eu sempre sugiro que vocês se reúnam, né, como família, e vocês falam de uma maneira super divertida para ela se envolver, que vocês pensaram numa atividade especial que vai ajudar a deixar o dia dela mais organizado. Simples, não precisa dar muitas informações, e apresenta daí um material para ela poder olhar e ver
como ele é bom, como ele é colorido, como ele é engraçado. E daí, claro, né, gente, você adapta isso que eu tô falando da maneira que você se comunica com teu filho. E daí a ideia é trazer essa criança para produzir o material com você. Então imprime, deixa ela recortar, deixa ela pintar. Se ficar torto, tá tudo bem, não tem problema, porque é uma coisa que ela te ajudou a fazer. Então deixa ela fazer, deixa ela se envolver na produção, porque ela vai ter muito mais facilidade de seguir esse material se ela também se envolver na criação disso. É provável que a criança mais nova não tenha tanta resistência em fazer isso quanto a criança mais velha, que já vai ter uma ideia do que a rotina traz e talvez vai questionar, vai dizer que não quer fazer. A criança mais nova provavelmente vai gostar disso, vai ser divertido e ela vai fazer. Então vocês montam juntos e você explica o funcionamento. Então você diz que ela vai ter ali na tabelinha todas as tarefas, né, que ela precisa fazer, e à medida que ela for fazendo, ela vai colando as atividades a serem realizadas naquele período. Então, depois que vocês construíram todo esse material, você vai junto com ela explicar como que ele funciona. Então vocês escolhem um lugar especial do quarto dela ou da cozinha, né, na tua geladeira, talvez você queira deixar, enfim, onde você achar que te ajuda mais com a criança pequena, e você explica daí o funcionamento para ela, que tem todas aquelas atividades que ela vai precisar fazer pela parte da manhã, e à medida que ela for fazendo aquela sequência de atividades, ela vai colando na tabelinha dela. Então é um objetivo que ela tem de cumprir aquilo porque ela acha divertido o colar, o se envolver nisso. Para crianças mais velhas, é muito válida essa reunião também para explicar que isso vai começar a entrar em funcionamento. Talvez eles questionem, as crianças mais velhas vão questionar o porquê que elas têm que fazer isso, ou vão até dizer que é chato, que não querem. Mas daí você, com jeito, explica todos aqueles fatores que a gente já conversou do porquê que a rotina é importante. Vocês falam de uma maneira mais simplificada, mais curtinha, mais objetiva, e vocês dizem que vocês acham que vai ajudar e pede para eles, dá uma oportunidade para isso acontecer. Vamos tentar então por umas 2 semanas a fazer isso desse jeito? O que você acha? Você também dá uma possibilidade para ele opinar, e você fala, você também vai me ajudar a definir quais são as atividades, você também vai poder ajudar junto com o papai e com a mamãe a definir o que é melhor nesse momento, da manhã, da tarde, da noite. A mamãe dá uma ideia, você dá outra ideia. Sempre a colaboração e a cooperação ajudam a criança a se envolver naquilo que você está tentando propor. Então muito leve, né? Nada de uma conversa muito séria, pesada, porque realmente você está apresentando uma ideia nova, uma coisa que você acha que vai ser positiva para a tua família. Então a forma que você apresenta esse conteúdo também vai ter aí um impacto direto no envolvimento ou não dessa criança na participação disso. E daí vocês montam também da mesma maneira, se for no papel, vocês imprimem e selecionam essas atividades, e se você optar por uma forma digital, daí vocês abrem, né, ou a agenda ou a ferramenta que vocês utilizam, e daí já selecionam, já colocam os alertas para que essas atividades aconteçam. Para crianças que já são bem inseridas nesse mundo tecnológico, o digital é uma ferramenta que deve ser utilizada, né? Não tem só pontos negativos na utilização de tecnologia, então você favorece aí o uso desse celular, desse tablet, também para organização. E o digital traz essa possibilidade da criança já colocar alarmes para lembrar, o que é uma dica ótima, né, para pré-adolescentes, que às vezes a memória deles está comprometida porque eles estão com foco de atenção em outras coisas e isso não vai ser tão relevante. Então ajuda ele na escolha de cores que eles podem colocar nas agendas, nos despertar ali, né, dos relógios à medida que tem que ser relembrado daquela tarefa, se é com 1 hora, se é com meia hora. E vocês podem combinar uma forma até de vocês monitorarem se aquilo está sendo feito ou não. Então falar, a mãe ou o pai vão estar ali acompanhando se você está conseguindo fazer isso, e de vez em quando, se eu perceber que você não está cumprindo aquilo que a gente combinou, eu vou conversar com você, vou te dar um lembrete do porquê que isso é importante, a gente vai conversar de novo sobre isso que a gente já decidiu hoje para ver por que isso pode não estar funcionando e definir uma outra forma de fazer. Entendem como tudo pode ser conversado? A gente não precisa apresentar as coisas de uma maneira tão pesada para a criança. Para que essa rotina seja estabelecida e para que você colha todos os benefícios. Porque é sempre assim, tarefas novas são difíceis de começar, mas depois que a gente começa e que a gente começa a ver o quanto isso é positivo, a gente tende a querer se envolver mais e continuar fazendo aquilo. Porque talvez é uma coisa que você nem pensou que fosse tão importante, mas quando você finalmente vê isso tudo acontecendo de uma maneira tão leve, tão orgânica aí na tua casa,
vai ser muito gostoso participar dessa construção e saber que uma decisão tua como mãe de fazer algo diferente modificou tanto a dinâmica da tua casa. Então essa é a dica do dia de hoje e espero você na próxima terça-feira com outro tema muito interessante aqui no ABC da Infância.